Livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, de Joanna Weaver. Capítulo 7. A melhor parte. Mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O dia do meu aniversário de 30 e poucos anos amanheceu radiante e cheio de trabalho. Junto a uma pilha de contas e propagandas de cartões de crédito, encontrei um cartão enviado por minha amiga, Janet McCarran. A mensagem desejava-me um aniversário bamboleante, e isso me fez sorrir. Mas a foto do cartão foi o que realmente me chamou a atenção. Ela ilustrava todos os meus sentimentos naquele triste dia em que eu ficava mais velha. Essa sou eu, disse ao meu marido, apontando para a brilhante foto em preto e branco, tirada no início dos anos 50. A foto mostrava uma jovem com 8 ou 9 bambolês, girando loucamente ao redor de sua cintura. Como ela faz isso? Eu queria saber. Tinha sido um dia frustrante de muitas responsabilidades e de pouco tempo para dedicar a mim. Um por um dei nome aos bambolês que eu tentava manter em movimento. Esposa de pastor, mãe, amiga, escritora, professora de piano, cozinheira, dona de casa e o maior, a torcedora de 2 pequenos jogadores da pequena liga. Quando não estava levando nossos filhos aos jogos de beisebol, estava correndo para a igreja. Quando não estava arrumando a roupa para lavar, estava ganhando alguns momentos para escrever. Essa sou eu, disse rindo. Fiz movimentos exagerados com os meus quadris, tentando manter girando os meus bambolês invisíveis. Meus olhos correram da foto para o rosto preocupado do meu marido e depois voltaram para o cartão. Essa sou eu. Depois de algumas xícaras de chá de camomila e alguns sedativos de chocolate, quero dizer, biscoitos, me acalmei e li a carta da minha amiga, enquanto meu marido apressava nossos filhos para mais um jogo de beisebol. Eloquente e cheia de humor, Janet falou sobre seus horários agitados e as coisas que o Senhor lhe havia ensinado. Terminei a carta e depois fechei o cartão e olhei mais uma vez para a garota da foto. Havia tantos bambolês, mas ela parecia calma. A parte de cima de seu corpo parecia perfeitamente serena, os braços esticados levemente, enquanto os bambolês moviam-se rapidamente em torno de sua cintura, em um caos sincronizado. Seu rosto prendeu minha atenção. Enquanto olhava diretamente para a câmera fotográfica, ela sorria em paz, como se não tivesse uma preocupação sequer no mundo. Então, tudo ficou claro. Eu descobri seu segredo. Ela encontrou o ritmo. Sussurrei para mim mesma. Ela determinou o centro e depois deixou que tudo se movesse em volta dele. Era exatamente o que eu não estava fazendo em minha vida. Todas as coisas que eu estava tentando realizar eram importantes, mas eu havia perdido o meu centro. Com tantas ocupações, tinha esquecido de cuidar do meu interior, da minha parte espiritual. Como uma roda sem o eixo, adernei pela vida, batendo com força contra uma obrigação e depois contra outra. Se houvesse um intervalo conveniente, eu passaria algum tempo com o Senhor. Porém, recentemente e com muita frequência, meus dias atarefados passavam sem um momento de tranquilidade sequer. E minha vida revelava o que o meu espírito não compreendia. Ensina-me, Senhor, mostra-me o ritmo da vida. Orei. Sê o meu centro. Bambolês e santidade. A vida está cheia de bambolês. Todas nós temos responsabilidades, coisas importantes que demandam nossa atenção. Se não tivermos cuidado com tudo, nossos corações e mentes podem ser consumidos pela obrigação de mantê-los no ar, em vez de nos concentrarmos em Cristo e deixar que os outros elementos da vida tomem o seu lugar correto. Ao redor do centro, acabamos deslocando nossa atenção de um dever importante para outro, tentando freneticamente manter todos eles em movimento. É fácil esquecer que há o tempo de trabalhar
e há também o tempo de adorar. É a adoração, o tempo que passamos com Deus, que proporciona o centro sereno para uma vida ocupada e complexa. Maria não se deixou seduzir pela agitação. Ela sabia a diferença entre o trabalho e a adoração. Marta não sabia. Foi por essa razão que ela quase perdeu a melhor parte. Quase consigo ver Marta ao receber Jesus quando esse passava por Betânia. Não creio que os bambolês estivessem visíveis quando ela saiu ao encontro do Senhor. Mas eu não ficaria surpresa se houvesse um leve movimento ao redor dos quadris de Marta. Entre, provavelmente ela disse: "Me casa su casa. Agora, se o Senhor me permite, preciso verificar a sopa." Eu, do mesmo modo, seria culpada se desse ao Senhor um oi esbaforido e um rápido abraço. Eu o receberia bem em minha vida e o deixaria confortável, mas depois me comportaria como Marta, girando freneticamente enquanto desempenhava outras tarefas. Maria não fez isso. Ela deixou de lado os bambolês e sentou-se aos pés de Jesus. Quem tem tempo para brincadeiras quando se está na presença do mais sábio professor que já existiu? Deduz-se que Maria não tinha nenhum bambolê. Que criatura preguiçosa! Por esse motivo, ela teve tempo para sentar aos pés de Jesus. Gostamos de enfatizar como se fôssemos Marta, mas não temos prova disso. E creio que a Escritura omite esse fato de propósito. Os estereótipos nos impedem de abraçar a verdade. A história de Marta e Maria nunca pretendeu ser um perfil psicológico ou um papel de uma peça, em que escolhemos o personagem com o qual mais nos identificamos. Essa é a história de duas reações diferentes em uma ocasião particular. Nela não devemos encontrar nosso tipo de personalidade, mas o tipo de coração desejado por Cristo. Um coração centrado apenas nele. Mantendo o foco. Enquanto lia o cartão de aniversário naquele dia, foi inevitável não me maravilhar diante da obra que Deus tem feito com a minha amiga. Mãe de 4 filhos e casada com um advogado fazendeiro, Janet tinha um trabalho integral lecionando inglês para o ensino médio, além de escrever livros e artigos em momentos encontrados aqui e ali. Sua vida era ocupada. Bambolês em abundância. Um ano antes, Janet mandou um pedido de socorro aos amigos através de um e-mail. Diversas crises dolorosas, incluindo um processo judicial injusto, havia atingido a sua família. "Orem por mim", escreveu, "estou afundando." De personalidade melancólica agravada, ainda mais pela circunstância, Janet se encontrou submersa em desespero. Ela não conseguia consertar aquela situação. Não podia mudá-la. Mas em meio a tudo isso, Deus a chamava para si. "Estou acordando 1 hora mais cedo e orando enquanto caminho", ela nos escreveu alguns meses depois. Todas as manhãs, antes do trabalho, Janet suava a camisa e passava 1 hora andando pela sua pequena cidade da Califórnia, orando pelas pessoas e situações que lhe vinham à mente. "Não consigo acreditar na mudança ocorrida em minha vida depois que passei a ter meus momentos a sós com Deus", ela revelou no cartão de aniversário. "Eu me peguei cantando outro dia." Hudson Taylor disse certa vez: "Todos nós passaremos por provações. A questão não é quando a pressão virá, mas onde a pressão vai se alojar. Ela virá para ficar entre nós e o Senhor? Ou ela nos pressionará ainda mais contra o seio divino?" Em vez de deixar que as circunstâncias a afastassem de Deus, Janet escolheu deixar que elas a aproximassem mais do Senhor. Minha amiga estava experimentando a verdade descrita por Selwyn Hughes. A vida funciona melhor quando damos uma rápida olhada nas coisas e observamos o Senhor fixamente. O ato de ver claramente a Deus nos permitirá ver todas as outras coisas com maior clareza. É muito fácil perder o foco na vida, perder o nosso centro. A vida conspira para afastar nosso olhar da face do Salvador.
hipnotizando-nos pela influência contínua de nossos problemas. Hoje não posso dedicar um momento para o Senhor. Posso pensar, não tenho tempo, mas o cerne da questão é o seguinte: quanto mais agitado for o dia, mais tempo será necessário para dedicar ao Salvador. Quanto maior a quantidade de bambolês que eu tiver, maior será a necessidade de manter o meu centro. É importante lembrar que se Maria não tivesse escolhido separar um tempo em meio aos movimentados horários da ocupada Marta para se sentar aos pés de Jesus, o encontro não teria acontecido. Os evangelhos não registrariam esse intervalo pessoal entre uma mulher e seu Salvador, e não veríamos a diferença que a intimidade da sala de estar pode fazer em uma vida, em uma família rendida a Deus. Abrindo espaço. Se eu quiser ter alguma esperança de manter o meu centro, descobri que preciso de um pouco de solidão, de um momento de quietude diário com Deus. Quando me submeto aos meus próprios planos, sou volúvel e inconstante. Um dia estou entusiasmada. Ó Senhor, eu te amo. Seja glorificado em minha vida. No dia seguinte, estou desanimada. Lamento, Senhor. Tenho que correr. Tenho percebido que as palavras do compositor são verdadeiras. Propenso a vaguear. Eu me sinto, Senhor, propenso a deixar o Deus a quem amo. A única maneira que encontrei de lutar contra essa tendência de divagar em minha vida é mantendo o meu coração centrado em Cristo e o meu olhar fixo nele. Mas isso leva tempo e exige uma disposição de minha parte. Preciso estar disposta a abrir espaço em minha vida se quiser experimentar a melhor parte. Em seu livro, Primeiro, as Coisas Mais Importantes, Stephen Covey conta a história de um homem que dava aulas sobre administração do tempo em um seminário. A fim de ensinar um pouco, o homem tirou uma jarra de boca larga com capacidade para 4 litros que estava debaixo de um balcão que servia como tribuna. Ele pegou algumas pedras do tamanho de um punho e as colocou na jarra. Então, olhou para a classe e perguntou: "A jarra está cheia?" Alguns alunos, não sabendo aonde ele queria chegar, responderam sem pensar: "Sim." O professor deu um pequeno sorriso e disse: Não está cheia." Ele tirou um balde de pedregulhos do tamanho de ervilhas e começou a colocar na jarra. A classe observava os pedregulhos se infiltrando debaixo das pedras, preenchendo os espaços até chegar ao topo. "E agora, a jarra está cheia?" A classe relutou um pouco para responder. Afinal, eles já haviam se enganado antes. Em vez de esperar pela resposta, o homem despejou um balde de areia no meio dos pedregulhos e das pedras grandes. Ele agitou novamente a jarra para que a areia assentasse. Depois adicionou mais até que finalmente a areia chegasse à boca da jarra. Então perguntou novamente: "A jarra está cheia?" E eles responderam: "Provavelmente não." Em continuação, o professor pegou um recipiente com água e a derramou suavemente na jarra. A água penetrou no fundo da jarra e foi subindo até transbordar. "A jarra está cheia?" perguntou um consultor em administração do tempo. A classe respondeu: "Achamos que está." "Certo, classe," disse ele. "Qual é a lição que extraímos dessa experiência?" Alguém atrás levantou a mão e respondeu: "Não importa quão ocupada seja a sua vida, sempre há espaço para mais." "Não," disse o professor, arrancando risos de toda a classe. "Não é isso. A lição é a seguinte," respondeu quando as risadinhas diminuíram. "Se você não colocar as pedras grandes primeiro, nunca conseguirá colocá-las depois." Que ilustração eficiente de uma verdade eficaz. Lembra-nos as palavras de Jesus quando disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6,33. As coisas importantes devem estar em primeiro lugar, dizia o Senhor. Cuide do meu negócio e eu tomarei conta do seu. Abra espaço em seu coração para mim,
e eu abrirei espaço para todas as outras coisas. Ocupados demais para o conforto. Fomos criadas para a plenitude, compreende? De acordo com Efésios 3, 17 a 19, quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor através da fé, começamos a compreender o amor incrível do nosso Salvador. E quando começamos a conhecer melhor esse amor, somos cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 19, ênfase minha. Fomos criadas para sermos cheias de Deus, sem nenhum litro ou quilo a menos. Mas estamos prontas para tal? Afinal, ser preenchida com a medida de toda a plenitude de Deus provavelmente irá nos esticar. E isso, no mínimo, vai incomodar o nosso conforto. Estamos dispostas a permitir que Deus destrua nossa área de conforto e expanda nossa capacidade para si? Ou queremos um Deus que pode ser controlado por nós? Infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Nunca dissemos isso, mas essa postura foi o que Wilbur Rees tinha em mente quando escreveu: gostaria de comprar $3 de Deus, por favor. Não o bastante para explodir a minha alma ou perturbar o meu sono, mas apenas o equivalente a uma xícara de leite quente ou uma soneca à luz do sol. Não quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro ou colher beterrabas com um imigrante. Quero êxtase, não transformação. Desejo o calor do útero, mas não um novo nascimento. Quero meio quilo do eterno Deus em um saco de papel. Gostaria de comprar $3 de Deus, por favor. O problema é que Deus não trabalha dessa forma. Ele não está no mercado para ser negociado em porções oferecidas na liquidação. Em primeiro lugar, ele não está à venda no mercado e não está à procura de compradores, mas olhando para comprar a mim e a você. Ele quer um povo que está à venda. De todas as formas, liquidação total. Ele não está disposto a negociar por troca. Não está olhando para fazer um favor. Ele até já pagou o preço. Seu filho morreu na cruz para pagar nossa dívida e resgatar nossas almas. Entretanto, a transação nunca é uma venda forçada. É crucial compreender isso. Deus é um cavalheiro, não um ladrão nobre. Ele vai nos cortejar e procurar, mas nunca vai se atirar sobre nós. De fato, podemos dizer não ao Criador do universo. Podemos fazer a escolha de deixá-lo num canto de nossas vidas. A autora e professora Cynthia Held afirma: escolhemos o grau de intimidade que temos com Deus. As únicas limitações à presença de Deus em nossas vidas são as mesmas impostas por nós. Desculpas criadas para evitar que sejamos cheios com a medida de Deus. A desculpa de Marta era o dever. Ela deveria limpar e cozinhar. Pensava que não tinha tempo para sentar-se aos pés de Jesus. Talvez a sua justificativa seja o trabalho ou as crianças. Ou, assim como eu, talvez sua única desculpa para o devocional seja a pura preguiça. Mas, seja o que for, qualquer coisa que nos impede de passar um tempo regularmente com Deus é pecado. Parece severo demais dizer que limpar, cozinhar, cuidar das crianças ou realizar alguns trabalhos possa ser pecado. Pense nisso. A verdadeira definição de pecado é a separação de Deus. Não importa quão significativa seja a atividade. Não importa o quanto pareça boa. Se eu a uso como desculpa para manter Deus à distância, essa atitude é pecado. Preciso confessar e me arrepender para que possa chegar perto do Senhor mais uma vez. Pois, quanto mais caminho sem estar cheia da presença de Deus, mais seca, vazia e frustrada vou me tornar. Deve haver mais. Quando eu e meu marido deixamos Montana para que ele assumisse o ministério de música em Grants Pass, estávamos exaustos. A alta repentina do petróleo no final da década de 70 golpeou o leste de Montana, deixando um rastro de falência, execuções de hipoteca e desespero. Em apenas um mês, 50 famílias de nossa igreja deixaram a cidade à procura de trabalho. Foi uma época difícil para nós,
tanto emocional quanto financeiramente. Mas eu não tinha ideia do quanto isso havia me esgotado espiritualmente. Alguém comentou recentemente: eu não sabia que estava seca, até me aproximar de pessoas molhadas. Eu sabia o que ela queria dizer, pois foi exatamente o que aconteceu comigo quando chegamos ao Oregon. As pessoas de Grants Pass estavam todas molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. A presença do Senhor era tão doce em nossos cultos, as pessoas tão amadurecidas na fé, que tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu conhecia o Senhor há muitos anos. Era esposa de pastor há quase uma década, mas estava espiritualmente seca. Tão seca como um osso. Quem eram essas pessoas? Eu me perguntava. Como podiam ser tão felizes? O que elas tinham que eu não tinha? Como podiam se sentar e desfrutar da presença do Senhor, quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar? Às vezes, temos que diminuir a velocidade para fazer um inventário espiritual e averiguar onde estamos com Deus. Em algumas ocasiões, devemos perceber quão vazias estamos antes de nos dispormos a sermos cheias. Durante aquele primeiro ano em Grants Pass, eu fiz ambas as coisas. Quando olhei para o histórico da minha vida, pude ver uma série de grandes montanhas, onde a chuva caía abundante e intensamente, e alguns vales secos também. Tempos de escassez, quando eu estava tão seca e tão fraca emocionalmente que mal podia me sentir viva. Eu tinha a personalidade sanguínea clássica quando comecei a andar com Deus. Grandes altitudes, grandes depressões. E agora, mais recentemente, me senti perdida em um deserto, sem traços característicos e estéril. Derruba as montanhas, se for necessário, Senhor. Clamei uma noite, mas preenche os meus vales. Traze firmeza à minha vida, para que eu possa me portar fielmente nos momentos bons e nos ruins. Quero conhecer-te, quero ser cheia de ti e continuar cheia. O que havia de errado comigo? Quando terminei de pensar nisso, soube parte da resposta. Meus momentos pessoais estavam desordenados ao máximo. Minha vida de oração era evasiva e minha leitura da palavra esporádica. E como não estava passando um tempo com Deus, com regularidade, eu não me colocava na disposição para ser cheia e reabastecida. Sem dúvida, eu continuava a me esvaziar. Na verdade, eu só me encontrava com Deus quando tinha vontade. E isso, aprendi, não era o bastante. Se quisesse ser cheia de Deus de maneira mais firme, deveria consentir com os meus estiramentos. Assim, seria possível abrir espaço para a melhor parte diariamente em minha vida. E isso significa aprender a abandonar a bússola das minhas emoções e começar a treinar a minha vontade. Um ato de vontade. Não é fácil abrir espaço para a melhor parte em nossas vidas. Muitos grandes homens e mulheres de Deus esforçaram-se para ter um momento a sós com o Salvador. Gosto muito da sinceridade e do humor de J. Sidlow Baxter, quando ele descreve sua luta para restabelecer o momento devocional regular, depois que uma voz aveludada lhe disse para ser prático, que ele não era do tipo espiritual e apenas algumas pessoas poderiam ser assim. Isso foi o suficiente. Baxter ficou horrorizado em pensar que ele poderia ignorar a coisa de que mais precisava. Então, começou a fazer algumas mudanças positivas. Ele escreve: pela primeira vez, minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz à minha vontade a seguinte pergunta: vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu: eis-me aqui. Estou pronta, se você estiver. Então, a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração. Imediatamente, todas as emoções começaram a puxar do outro lado e a protestar. Nós não iremos. Vi que a vontade titubeou um pouco. Então perguntei: você consegue aguentar?
E ela respondeu: sim, se você conseguir. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou minha imaginação e fugiu para o campo de golfe. Foi tudo o que pude fazer para detê-la. No fim daquele período, se você tivesse me perguntado: você teve bons momentos? Eu responderia: não, foi uma luta cansativa contra as emoções opostas e contra uma imaginação ociosa do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por 2 ou 3 semanas. E se você tivesse me perguntado no fim desse período: você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar: não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze. Deus estivesse muito distante para ouvir. O Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente e a oração não tivesse efeito algum. No entanto, algo estava acontecendo. Primeiro, eu e a vontade ensinamos as emoções que éramos totalmente independentes delas. Ademais, em uma manhã, cerca de 2 semanas após o início da peleja, justamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais um momento de oração, ouvi por acaso uma das emoções cochichando para as outras: vamos, amiga, é inútil perder mais tempo resistindo. Eles vão do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um de nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensávamos mais nas emoções, uma das emoções mais fortes surgiu, inesperadamente, e gritou: aleluia! E as demais exclamaram: amém! E pela primeira vez, todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções estavam unidos em uma oração coordenada. Simultaneamente, Deus era real e o céu estava aberto. O Senhor Jesus estava presente e radiante. O Espírito Santo se movia através dos meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida. Além do mais, naquele instante compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo durante aqueles dias de luta contra o meu mau humor e emoções rebeldes, e que também eu recebi a disciplina necessária do meu Mestre Celestial. Quando li pela primeira vez as palavras de Baxter, elas abriram as cadeias de algo oculto dentro do meu coração. Então, eu não estava sozinha. Outras pessoas lutavam também. De repente, tive esperança. Esperança de que eu também poderia experimentar a alegria da melhor parte. Não era preciso esperar até me sentir espiritual para passar o tempo com Deus. Eu só tinha que tomar uma decisão e os sentimentos espirituais apareceriam. Então, comecei a tentar, mas não era fácil. Às vezes eu tinha que lutar, como J. Sidlow Baxter. Em algumas ocasiões, Deus parecia tão distante e meu coração assemelhava-se ao aço frio. Algumas vezes fiquei irritada, impaciente, mas persisti e gradualmente as coisas começaram a mudar. Como uma paciente que desperta depois de um longo coma, comecei a ter fome de Deus como nunca tive antes. Um tipo de satisfação insaciável, que crescia pouco a pouco. Graça maravilhosa. Quando comecei a entender a graça maravilhosa, surpreendentemente e abundante de Deus, de uma nova forma comecei a reconhecer o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dando-me o poder e o desejo de fazer a vontade divina, como nunca. Encontrei-me diante do altar, orando após o término do culto, buscando ao Senhor. Encontrei-me acordando no meio da noite para dedicar tempo à sua palavra, buscando ao Senhor. Achei-me consultando livros e sintonizando programas de rádio evangélicos no meio do dia, buscando ao Senhor. Eu queria tudo o que Jesus tinha a oferecer, e quando buscava a sua face, achava que o Senhor estava lá, esperando o tempo todo, com um cântaro cheio de sua presença, pronto a ser derramado, querendo me encher com toda a plenitude de Deus, apenas esperando que eu escolhesse a melhor parte e o encontrasse ali, na sala de estar. A intimidade da sala de estar
entenda, não é um estado místico do ser ou não ser, como a ideia hindu do Nirvana. Não precisamos escalar as montanhas do Nepal para encontrá-la, nem continuar em sua busca do espírito como os antigos nativos americanos. Não a encontraremos em um estante, em uma velha caverna empoeirada ou em um museu iluminado. A melhor parte não está em algum lugar lá fora. Está dentro de nós, onde Cristo habita por seu Santo Espírito. Não é maravilhoso? Não podemos tirar a melhor parte do seu lugar. Ninguém pode tirá-la de nós, embora, infelizmente, alguns prefiram ignorá-la. Lembra-se da ilustração de Cristo batendo a porta? A linda cena estava pendurada acima da cômoda da vovó, por anos. Uma meiga lembrança para essa garotinha, em cujo coração Jesus desejava entrar. Não havia trinco do lado de fora da porta de madeira, diante da qual Jesus esperava. Ela só podia ser aberta por dentro. A porta da minha vontade também é assim. Jesus não forçou as irmãs de Betânia a aceitarem sua companhia. Nem vai me forçar. Tenho que deixá-lo entrar antes de poder desfrutar os momentos na sala de estar, junto com ele. E a porta nem sempre é fácil de abrir, mesmo do lado de dentro. Entretanto, descobri que 3 pequenas chaves podem fazer toda a diferença. São 3 verdades simples, tão simples que tendem a ser negligenciadas, mas poderosas o bastante para abrir portas fortemente teimosas. Elas têm feito toda a diferença para mim, mantendo minha vida centrada em Cristo. Quais são essas 3 pequenas chaves? São fáceis de lembrar, pois todas elas começam com a letra C. Constância, criatividade e conversa. Prática constante. Quando era adolescente, li um livro a respeito de Andrew Crouch, um músico evangélico popular na época. O pai de Andrew, pregador, orou pelas mãos de seu filho, de 20 anos, pois a igreja necessitava de um pianista, e Deus respondeu sua oração. Andrew não apenas tornou-se o pianista da igreja, mas também foi um instrumento para abençoar milhares de pessoas com sua música e canções poderosas. Bem, isso definitivamente me inspirou. Querido Jesus, orei na tarde seguinte, quando me sentei ao piano. Tu sabes que não sou muito boa no piano. Farias por mim o que fizestes por Andrew? Esperei, porém nada aconteceu. Em vez disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: bem, para ser honesta, não ouvi de fato a voz audível de Deus. Nunca ouvi, mas naquele momento foi como se eu a ouvisse. Em algum lugar, na região do lado direito do meu coração, a voz do Senhor veio até mim, dizendo: pratique, Joana. Pratique, pratique. Tenha uma ideia do que Deus quer sussurrar aos nossos corações quando pedimos a melhor parte. Você tem que investir tempo, querida. Você precisa fazer um pouco todos os dias. Se quisermos ser cristãs realizadoras e quisermos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, é essencial buscar a Jesus de forma regular, diariamente. Aprendi com minha vida que, se eu quiser desenvolver constantemente um momento a sós com Deus, devo separar uma parte do meu dia para Ele. Depois, preciso conservar bem esse momento, até mesmo inserindo-o na minha agenda do dia. Pois, se eu não for cuidadosa, a melhor parte pode ser empurrada para muito longe da borda do prato e acabar no chão, em vez de alimentar a minha alma. De fato, não importa o momento do dia escolhido por mim. Pessoas fiéis, ao longo dos séculos, tiveram sucesso com uma variedade de momentos. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite. Daniel 6:10. Davi devia ser uma pessoa matutina, de acordo com Salmos 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Jesus também gostava da manhã, conforme Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Eu oscilei
entre a manhã e a noite, mas finalmente estabeleci a manhã. Não apenas porque, para mim, é mais fácil encontrar um momento sem interrupções pela manhã, como também uma forma maravilhosa de começar o dia. Mas, novamente, não importa a hora que escolho para me encontrar com Deus todos os dias. O que realmente importa é que eu me apresente com regularidade. E, para ser honesta, é aí que sempre falho. Por causa do meu temperamento, tudo ou nada, perder um dia ou dois de devocional era o suficiente para eu sair dos trilhos por dias, até mesmo por semanas. Longe dos olhos, transformou-se em longe do coração. Fico constrangida em admitir que passei meses inteiros sem um momento de sentar com a minha Bíblia na mão, orar e estar a sós com Deus. Mas a constância, afinal, não quer dizer perfeição. Significa simplesmente recusar-se a desistir. E foi isso que me salvou. Assim como Sidlow Baxter, recusei-me a ceder à ideia de que eu não era do tipo espiritual. Então, com uma quantidade enorme de graça e uma vontade inflexível de continuar tentando, fui capaz de voltar aos trilhos dos meus devocionais. Em algum lugar do cotidiano, naquela familiaridade diária que surge quando passamos um tempo juntos, senti que ficava mais perto do Senhor, regular e constantemente mais perto, e consequentemente mais cheia com a sua presença, mais calma e serena, mais centrada de fato. É surpreendente o que um pequeno tempo fora da agitação da vida pode fazer por você, especialmente quando você passa esse tempo com Jesus. Algumas estratégias criativas. Na faculdade e nos anos que se seguiram, tentei diversas vezes ler a Bíblia de forma sistemática, mas inevitavelmente desistia, em geral, próximo de Levítico e Números. Em algum lugar entre as leis e as genealogias, eu acabava adormecendo. Depois, perdi as forças e então estava de volta aos meus velhos hábitos, apressados de mergulhar entre as minhas passagens prediletas sem aprender nada de novo. No entanto, quando comecei a usar um guia de leitura que ia e voltava do Antigo ao Novo Testamento, tudo mudou. A variedade despertou meu interesse quando comecei a ver Cristo no Antigo Testamento e a perfeição da aliança do sangue no Novo Testamento. Eu mal podia esperar para voltar à leitura da Bíblia todos os dias e ver o que aconteceria na heróica história do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia de Estudo NVI que meu marido me deu de presente de aniversário animou os meus estudos ainda mais. Amei a linguagem contemporânea da Nova Versão Internacional e possuí tudo o que precisava, na ponta dos dedos, uma concordância completa, referências cruzadas e também nota de estudo para me ajudar quando eu não entendesse algo, impediu a interrupção do estudo. Naquelas duas pequenas mudanças, o estudo em vai e vem de vários livros da Bíblia e a leitura de uma versão mais contemporânea, descobri um pouco do poder que a criatividade pode ter em nossos momentos com Deus. É muito fácil aderir aos hábitos e rituais, aqueles que nos são impostos, bem como aqueles que impomos a nós mesmas. Contudo, embora a constância do hábito e a beleza do ritual possam nos capacitar e enriquecer, também podem nos conduzir ao aborrecimento. Mais 3 capítulos, bocejamos. Depois eu posso dormir. E embora o aborrecimento da rotina não seja, de fato, uma desculpa para abandonarmos nossos momentos devocionais, na realidade, é mais fácil persistir quando somos estimuladas pelo interesse e pela vontade. Em outras palavras, há mais de uma forma de ter prazer nos momentos a sós com Deus. Há muitas maneiras de começar a estudar as Escrituras. Há vários modos de interceder e orar. A verdade é que, se não aprendermos a alimentar nossa alma, ela vai definhar e morrer lentamente. E isso pode requerer um pouco de variedades em nossa dieta espiritual. Um pouco de criatividade no modo como começamos nossos momentos devocionais. Devocionais criativos. Se você já se pegou bocejando durante os devocionais ou está ansiosa por uma mudança,
Talvez queira levar em consideração as seguintes sugestões para uma intimidade criativa com Deus. 1. Convide o Senhor para um café. Procure um lugar tranquilo, num restaurante ou até mesmo em uma lanchonete, e encontre-se com Deus. Leve sua Bíblia e uma caderneta para anotações. Pegue uma xícara de café e você estará pronta para uma conversa sincera com o seu melhor amigo. 2. Acrescente um clássico espiritual à sua dieta. Embora nada possa substituir a palavra de Deus, livros cristãos podem ser um delicioso e enriquecedor prato coadjuvante. 3. Exercite a sua fé. Caminhe com Deus. Louve-o pelas obras de suas mãos. Ouça a Bíblia ou um sermão em fita. Ore. Seu corpo e espírito vão gostar do exercício. 4. Tome nota da sua jornada. Mantenha um diário para assuntos espirituais. Registre pensamentos extraídos da sua meditação das Escrituras. Escreva declaração de amor para o Senhor. Faça uma lista dos pedidos de oração. 5. Apresente-se diante do Senhor com cânticos. Acrescente música aos seus devocionais. Use uma fita de louvor ou cante uma canção. Leia um hino em voz alta. 6. Permita que a fé venha pelo ouvir. Encomende fitas de seus pregadores favoritos ou programe os momentos de oração perto do rádio. 7. Cave mais fundo. Um bom estudo bíblico vai incrementar sua leitura da palavra. Ele ajudará a demarcar corretamente a palavra da verdade e aplicá-la. 8. Leia outras versões da Bíblia. É importante encontrar uma tradução da Bíblia que você compreenda durante os devocionais regulares. Ocasionalmente, leia outras versões para obter uma perspectiva mais clara. Leia o texto em voz alta. 9. Esconda a palavra. A memorização das Escrituras planta a palavra de Deus no fundo do seu coração. Escreva os versículos em cartões ou em lembretes adesivos. Leve-os com você para praticar. 10. Passe a metade do dia em oração. Pode parecer impossível, mas quando você separa uma porção extensa de tempo para passar com Deus, Ele vai ao seu encontro de formas surpreendentes. Você vai encontrar um plano para passar metade do dia em oração, no apêndice C. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Um pouco de conversa. A última chave para a melhor parte é a conversa. Ora, isso pode lhe parecer um pouco estranho. O que a conversa tem a ver com os momentos a sós com Deus? Nosso relacionamento com Deus deve ser íntimo e afetuoso. Que tipo de relacionamento consegue prosperar sem diálogo? Uma comunicação boa, honesta e recíproca. Nós precisamos dela no casamento e também em nossa jornada com Deus. Alguns anos atrás, olhei para o meu relacionamento com Deus e percebi que o meu estilo de comunicação durante o devocional envolvia uma série de monólogos e pouco diálogo. Eu lia sobre o que Deus pensava, em seguida, passava alguns minutos dizendo a Deus o que eu pensava, todavia, nunca permiti que chegássemos ao ponto da conversa, do discurso mútuo, das perguntas e respostas que conduzem ao relacionamento. Mas isso mudou quando comecei a ler a Bíblia como uma carta de amor de Deus para mim. Comecei a ouvir sua voz me chamando nas páginas das Escrituras e comecei a responder com o meu coração. Dei início a um diário de leituras bíblicas, no qual destacava tudo o que Deus me dizia através da sua palavra. O formato usado por mim pode ser encontrado no apêndice B. Em lugar da leitura de 2 ou 3 capítulos da Bíblia, antes estudado às pressas, eu lia pequenas porções por vez, geralmente um capítulo. Em vez de simples leitura de uma passagem, passei a meditar nela, grifando versículos importantes. Então, escolhia o versículo que parecia falar mais claramente comigo
e lhe respondia em meu diário. Às vezes, eu parafraseava o versículo com minhas próprias palavras. Às vezes, fazia perguntas. Comumente, no entanto, o versículo se tornava uma oração, quando eu pedia ao Senhor para aplicar a verdade da sua palavra à minha vida e ao meu coração. Consequentemente, o meu diário de destaques bíblicos se tornava também um diário de oração. Derramar no papel o meu coração ao Senhor permitiu que eu fosse sincera sobre minhas lutas, esperanças e necessidades. Também tentava registrar as respostas recebidas, tanto as palavras que o Senhor falava ao meu espírito, quanto as respostas reveladas nos acontecimentos ao meu redor. Dessa forma, meu diário servia como um registro do meu relacionamento com Deus e do meu diálogo vivo com Ele. E além daquela conversa simples, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, eu não estava somente lendo a Bíblia toda, mas a Bíblia estava penetrando em mim. Isso se tornou intenso quando comecei a estudar e cavar mais fundo. Minha vida de oração, de igual forma, tomou um novo rumo. Eu não estava mais apresentando a Deus minha lista de desejos e algumas sugestões para Ele agir conforme a minha vontade. Estava conversando com Ele, falando e ouvindo. Eu não era mais como o homem descrito em Tiago 1, 23, 24, que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Esse novo tipo de conversa com Deus não permitia que isso acontecesse. O registro escrito delineava uma figura bem detalhada da minha condição. Uma figura difícil de ignorar. Quando reconheci o que tinha visto, arrependi-me e apliquei a verdade descoberta por mim. E gradualmente o Espírito Santo começou a me transformar no homem do versículo 25, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Constância, criatividade, conversa. Não posso expressar o quanto esses 3 Cs me ajudaram a manter minha vida centrada em Cristo. E ainda tenho um longo caminho a percorrer. Estou longe da perfeição, em termos de zelo espiritual, mas estou longe de onde eu costumava estar. Estou mais estável, mais centrada, mais constante, menos propensa a faltar aos meus momentos com Jesus e mais rápida para voltar aos trilhos. E o mais importante, minha capacidade de Deus está maior, de fato. Não estou mais vazia, não estou mais seca. Sei aonde ir para me encher e tenho ainda mais pressa para chegar lá. Mais ansiosa do que nunca para escolher a melhor parte, para ser cheia da plenitude de Deus, para estar centrada e estabilizada em Cristo. Um centro estável. Lembra-se da garota dos bambolês, do meu cartão de aniversário? Ela sabia o segredo. Ela encontrou o seu centro e nós também podemos se continuarmos a escolher a melhor parte diariamente. Na verdade, podemos encontrar estabilidade exemplificada por outro conjunto de argolas sobre o qual gostaria de falar. Outro brinquedo de criança. Talvez você se lembre dele. É um instrumento de argolas metálicas chamada giroscópio. A Enciclopédia Britânica o define como uma roda gigante montada de forma que lhe permite girar em qualquer dos 3 eixos. É como um super peão. Quando você o coloca em movimento, ele continua se movendo e é muito difícil pará-lo. De fato, quando você tenta derrubá-lo, ele resiste firmemente em sua posição original e continua a girar na mesma direção. Quando eu era garotinho, os giroscópios me fascinavam. Recorda Howard Butt Jr. em Renovando a Alma da América. Para mim, o giroscópio parecia um círculo dançante, girando livremente, perfeitamente equilibrado e constante, aprumado por algumas forças secretas misteriosas. Mais tarde, no início da vida adulta, Howard aprendeu que giroscópios são mais do que brinquedos gigantes científicos. Eles têm diversas utilizações práticas também.
estabilizam nossos aviões na turbulência, dão equilíbrio às nossas embarcações nos mares bravios e os guia de modo automático através de suas bússolas. Que descrição da vida que devemos ter com Cristo! Quando entregamos nossas argolas ao Senhor Jesus e nos encontramos nele, algo maravilhoso acontece. Ele pega aquelas argolas e as faz girar. O Senhor transforma os círculos de nossas vidas caóticas em um giroscópio constante, estável, montado e sustentado apenas pelo Senhor. Ele nos dá estabilidade na turbulência da vida. Ele nos dá firmeza no meio do mar bravio e nos guia pela bússola do seu amor eterno. Quando participamos da melhor parte, Jesus Cristo se torna o balanço regular em nossa vida de movimento constante. O garotinho dentro de mim ainda diz: "Isso parece divertido", escreve Howard, a respeito do giroscópio e da aplicação fascinante de uma vida centrada em Cristo. E o adulto surpreso dentro de mim, olhando ao redor, sussurra: "Não vamos precisar mais do giroscópio". Eu concordo, naqueles dias malucos, agitados, quando não me sinto tão bamboleante, estou aprendendo a buscar o Senhor, em vez dos sedativos de chocolate. Estou aprendendo a deixar a cozinha e seguir para a sala de estar, onde Jesus espera, pois lá encontrarei tudo o que preciso e quero. Afinal, não são mais os bambolês que preciso controlar. Verdadeiramente, preciso mais e mais do meu Mestre.